Então nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo. A gente continua estudando o livro dos médiuns, capítulo 20. Vamos lá. Capítulo 20 da influência moral do médium, item 230. Começa para nós, Andrés. A seguinte instrução deu-nos-la sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos, os médios, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhe é contrário. Entretanto, essa influência miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeitos ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidos algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas espiriticamente falando. Certamente podem elas dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam, com habilidade e preconcebida perfídia, fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé do que lhes dispensam atenção. Deve riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo e se adornar com as penas do pavão, acaba sempre desmascarada. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas,
deixemos-se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações dessa ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário zombeteiro. É essa a pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes, por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Contra este escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como se fossem desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre a areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá a afirmar-vos a sua autenticidade. Continua para nós, Andrés. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há de impossível a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repele suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Muito bem. O que chamou a atenção aqui de vocês, essa mensagem? Alguma dúvida? Porque assim, aqui ele só vem concluir aquilo que a gente já estudou todos os outros dias, né? Então, ele só faz um resumo, né, geral, para a gente
relembrar e entender melhor. Mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando. Mas vamos lá. Aqui ele está falando que um ponto importante, os médiums só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. Então, o papel é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telégrafos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Então, se a gente fosse comparar hoje, é como se fosse uma conexão de internet, né? Como se fosse uma conexão Wi-Fi ali entre dois pontos. Ou quando você faz uma conexão, né, de duas pessoas, hoje é mais fácil a gente entender, porque antigamente só tinha o telégrafo para poder fazer essa comparação, né? Hoje a gente já tem essa conexão da internet que facilita a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente pensa que você está lá psicografando, que o espírito ele tem que chegar e encostar na pessoa para ela psicografar, não precisa, ou tá perto. O espírito ele pode estar enviando uma mensagem de longe, igual a gente conversa no celular com uma pessoa da Alemanha, de qualquer outro país, do Japão, e a resposta vem na hora, né? Não é? A gente manda a mensagem chega na hora. Então, o espírito pode estar numa região, se for um espírito elevado, por exemplo, ele pode estar numa região muito longe, elevadíssima, e assim que ele consegue essa conexão, ele consegue enviar a mensagem que ele quer do lugar onde ele se encontra. Certo? Certo. Aí, só que se a gente for comparar com a incorporação, aí tem uma diferença, porque a incorporação, como o espírito vai pegar emprestada a voz, precisa ter uma certa proximidade para ter essa conexão mais íntima, porque o médium ele vai transparecer o estado dele, né? Os seus pode transparecer os trejeitos, então, e principalmente porque é espírito, normalmente na desobsessão, é espírito infeliz, né? Espírito mais atrasado. Então, o espírito mais atrasado, ele precisa ter essa proximidade para trazer a comunicação. Agora, se for um espírito mais elevado, ele pode sim conseguir conectar com o médium à distância, não tem problema. Mas a gente sempre tem que lembrar que essas possibilidades dependem do espírito, né? Se for um espírito muito atrasado, ele... Primeiro que se for um espírito atrasado, como é que ele vai estar longe? Né? Um espírito atrasado ele vai estar próximo porque ele vai estar conectado à Terra, né? Vai estar, vamos dizer assim, apegado, preso às coisas da Terra. Então não tem como ele estar longe, né? Então esse é só um detalhe que quando ele falou aqui, a gente precisa estar ciente, né? Quando ele fala de comunicação à distância, normalmente a gente vê como um espírito superior que ele consegue transmitir essa mensagem, né, de um ponto à distância. Porque o que faz a transmissão? Tem a conexão, a sintonia, mas ao mesmo tempo a possibilidade de emissão do pensamento, né? Não é um celular, que a anteninha do celular que vai possibilitar a conexão, né? Na verdade, é a antena possibilidade do espírito mesmo. Então, se ele quer comunicar à distância, ele precisa ter uma possibilidade maior, né? Então tá, aí ele faz essa comparação da comunicação à distância, que quando o espírito quer ditar uma comunicação, o espírito age sobre o médium, assim como age sobre o aparelho. Então, o médium é como se fosse o aparelho celular, por exemplo. Para eu comunicar com alguém lá da Alemanha ou do Japão, eu preciso do instrumento, não preciso? Então, eu pego e uso o celular. Então, o celular é o médium. Então, quando também o espírito quer comunicar com um grupo, ele usa o médium, que é como se fosse o celular dele, para ele poder comunicar com as pessoas, né? Se a gente fosse comparar
com a tecnologia de hoje, né? O que mais que ele fala aqui? A influência atmosférica. Então, quando tem uma conexão da internet, essa conexão, vamos supor que é por satélite. Por satélite, a atmosfera, se estiver chuvoso, alguma coisa assim, pode interferir na emissão e na recepção das ondas, né? Porque o satélite ele envia essas ondas pelo ar, né? Então, o que pode atrapalhar? Quais são as influências que pode comparar com essas influências atmosféricas e atrapalhar a comunicação? Aí ele fala que é a influência moral do médium, que pode perturbar ou atrapalhar essa transmissão. Por quê? Se for um bom médium, ou seja, ele tiver uma evolução moral, ele vai ser límpido, vai passar por ele e ele vai transmitir exatamente o que o espírito está dizendo. Se for um mau médium, ele vai ter barreiras. Já não é mais a barreira de possibilidade mediúnica. Às vezes a pessoa pode ter uma possibilidade mediúnica, vamos dizer assim, o sinal dele é forte, mas ele mesmo coloca barreiras nessa comunicação. Aí vem outros fatores que não seja o sinal, né? O médium, ele tem, vamos supor que o médium ele tem bastante, ele seja um médium bem ostensivo, beleza, o sinal dele é bom, mas ele causa uma interferência na atmosfera, igual eu falo aqui. Ele seria o tempo chuvoso, entendeu? O sinal que ele envia é bom para recepção, mas ele causa uma mudança na atmosfera e aí o tempo chuvoso o sinal não chega direito, entendeu? E aí é por conta disso, então, que bons espíritos preferem mandar uma mensagem por bons médiuns, que não vai ter esse tempo nublado aí que vai atrapalhar a mensagem dele, do que por maus médiuns. Fora que ele fala aqui que o mau médium ele pode fazer mau uso ainda, né? Ele pode modificar por coisas dele mesmo, que ele fala ali, né? Que ele pega uma coisa dele mesmo, ele começa como é que fala? Imaginar coisas e colocar as coisas que está imaginando no meio, né? Então, aí como que você se transforma num bom médium? Aí vem o esforço pessoal, né? De estudar, de não ter orgulho, né? Que a gente viu semana passada, de estar com um meio límpido, porque aí o orgulho é como se o ambiente ficasse, né, chuvoso ali, o ambiente ficasse pesado. Então, se liberta do orgulho, se busca servir, se busca ser somente um instrumento, sem ser maior do que os outros. Então, tudo isso ajuda a ter esse ambiente próprio para a recepção da mensagem. E às vezes os espíritos são obrigados, porque se não tem médium bom, muitas vezes ele pode acontecer, que se for uma mensagem muito importante, pode acontecer dele ter que usar aquele médium, não tem outra opção. Mas se tiver algum médium bom, ele vai usar aquele médium bom. Então, muitas vezes ele utiliza o médium ruim contra a vontade deles. Eles utilizam envergonhados, eles utilizam, vamos dizer assim, indignados de ter que, né, transmitir, porque a mensagem dele vai ter influências, pode ser alterada, então várias coisas, né? Pode sair nada do jeito que ele queria que saísse, né? Então ele fala aqui, ó, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Então, quando a mensagem é muito importante e o médium não é lá essas coisas para receber, eles conseguem anular ainda, mas eles vão ter muito trabalho. Então, por isso que às vezes eles ficam insatisfeitos, porque
se fosse um médium bom, ele não teria trabalho nenhum, a mensagem seria limpa e pronto. Com um mau médium, eles vão ter que atuar, se esforçar muito para sair a mensagem que eles querem. Eles vão ter que fazer um esforço muito além do que programado. É claro que tem a questão também de que esses espíritos eles vão nos lugares onde está próprio para a mensagem deles, né? Então, por exemplo, vamos supor que, igual falou no final, a mensagem não foi dita, mas se ela realmente tivesse importância maior, ela vai ser dita em outro momento, em outra circunstância. Então, vai vir de uma forma mais ainda, mais, que no finalzinho que ele fala aqui, né? Ainda pode vir de uma forma ainda mais, cadê? Um fato brutal, uma demonstração irrefutável, virá afirmar-vos a sua autenticidade. Nós vamos voltar lá. Onde a gente estava. Acho que é nesse aqui, com Então, muitas vezes mensagens elevadas acabam sendo transmitidas por médiuns impróprios, e muitas vezes mensagens pouco edificantes chegam por bons médiuns também, que se envergonham da mensagem que passou. Por quê? Porque a gente já viu que a espiritualidade pode permitir que o bom médium receba a mensagem de um espírito infeliz, de um espírito menos elevado, para treinar a sua humildade, para treinar a sua recepção, treinar o grupo. Então, é permitido esse tipo de situação. Só que, em tese geral, o que ele fala aqui? Espíritos atraem espíritos que lhes são similares. E raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns. Então, para a gente atrair boas comunicações, bons espíritos, simplesmente temos que buscar essa evolução moral, porque aí a nossa própria sintonia já vai captar a possibilidade dessa comunicação do espírito elevado. Então ele fala aqui, os médiuns levianos atraem espíritos da mesma natureza, ou seja, se a gente for pegar um médium leviano, né, um médium que utiliza mal sua mediunidade, como que as suas comunicações vão ser? Aí ele fala, cheios de banalidade, frivolidades, porque é a sintonia do pensamento que ele está atraindo. Ideias truncadas, ideias totalmente contrárias aos princípios espíritas, né? Às vezes podem dizer coisas aproveitáveis, pode sim, mas precisa ter um exame severo, né? Precisa ter tem que filtrar muito bem, porque aí vem uma coisinha séria, mas vem um monte de coisa que vamos dizer assim, lixo, que atrapalha. Então, essa análise é muito complicada, porque quase toda a mensagem, vamos dizer assim, 90% da mensagem é descartável, né? Mas eles, mesmo nas coisas aproveitáveis, eles inserem, né? Eles enxertam as coisas negativas, né? Invenções, asserções mentirosas, ilusões. Não é confiável, né? Tem que ter muito cuidado, né? Por isso que quando a gente vai analisar a mensagem de um médium que a gente não conhece ou que esteja fora da codificação, né? Que não seja Kardec Chic, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo o bom médium, ele pode estar sujeito a algum tipo de interferência. Por isso que existe a lei do controle universal.
Porque a gente precisa analisar se aquilo que a gente está lendo está de acordo com os princípios básicos. A gente sempre tem que fazer isso. Porque se não tiver de acordo, igual fala ali o Erasto no final, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Por quê? Porque vamos supor que a gente está lendo um livro de algum médium e vem uma revelação que não existe em nenhum outro livro. E é uma coisa estranha, uma coisa esquisita, uma coisa que às vezes até... Então a gente tem que tomar cuidado e começar uma análise. Está dentro do controle universal? Quer dizer, em alguma outra situação, em alguma outra obra falou disso? Não falou. Então é melhor deixar em suspensão, melhor deixar aquilo ali quieto, sem aceitar como uma verdade, do que aceitar aquilo como verdade, entendeu? Então, a gente fala assim, deixa em suspensão. Por que em suspensão? Porque se for uma verdade, depois vai vir por outro médium, em outra obra, confirmando aquilo ali. Né? Então, se a gente vê que tem só em um lugar isso aí, já tem que tomar cuidado. Agora, se a gente lê uma coisa, e aquela coisa que a gente leu contraria um princípio básico, aí a gente tem que rejeitar. Então, só que essa análise é muito difícil, porque como que a gente vai fazer essa análise profunda se a gente não tiver o conhecimento da base? Então, o que é o primeiro ponto? Tem que estudar muito profundamente, porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Então, fala assim, eu já li todas as 5 obras básicas. Tá, mas e aí? Você estudou realmente? Você aprofundou? Então, não basta só ler, né? Então, a gente tem que ler e compreender toda a base para a gente ter condição de depois verificar um outro ensinamento e refletir se realmente está de acordo. Então, não é uma coisa fácil, né? Então, as comunicações só são de temer para os espíritos que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, porque vamos supor que a pessoa trabalha isolada, então ela pega uma comunicação, e aí? Será que essa comunicação é verdadeira? Não tem ninguém para ela discutir, analisar em conjunto e tal. Então, trabalhar isolado fica ruim, né? Nas reuniões onde os adeptos estão adiantados, a comunicação acaba sempre desmascarada, porque ele vai passar por um escrutínio, vai passar por uma análise de várias pessoas. Então, a mensagem, se tiver problemas, vai cair por terra rapidamente, porque vai ter várias mentes para analisar, né, as palavras. Por isso que o médium não pode ficar melindrado ou achar ruim de ter suas comunicações analisadas, porque vai fazer bem para ele progredir, e bem para o grupo também, para poder, né, melhorar essa questão. Os médiuns que quer receber comunicação obscena, então pior ainda, né? Eu quero receber uma comunicação que seja uma comunicação sensual, uma comunicação que às vezes pode, como é que fala? Satisfazer um fetiche que às vezes eu tenho, não sei o que. Então, pior ainda, né? Aí, qual que é o tipo de espírito que vai comunicar, né? Do médium que gosta desse tipo de comunicação, né? Os autores das comunicações dessa ordem buscam por si mesmos a solidão, o isolamento, né? Porque só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos sérios. Beleza? Aí ele entra no caso de quando o médium, ele não só influencia negativamente, porque assim, o médium colocar o seu estilo de escrita é normal, porque o médium tem as suas características, então ter animismo na comunicação, que é a própria personalidade do médium, é normal. O problema é quando ele começa a substituir a ideia de um espírito. Então vamos supor que o espírito está falando lá sobre reencarnação, um exemplo. Aí o médium na comunicação, ele não fala nada de reencarnação, ele muda o tema e coloca um outro tema que ele está pensando. Então, quando ele faz isso, aí é que ele... Porque normalmente quando o médium faz isso, é quando ele já está utilizando para
um sentido ruim a mediunidade e ele quer colocar de acordo com os interesses ou as vontades dele. Aí ele muda o que está sendo falado, o que está Já sendo... fica uma coisa mais perceptiva para ele, mais consciente para ele. Por mais que ele negue, assim. Ele tem consciência que às vezes o médium ele pode estar tão fascinado, mas aí são fases, né? Ele passa pela fase que ele permite, com consciência, entendeu? Aí depois, lá na frente, que ele pode chegar numa fase que ele está numa fascinação tão grande que ele já substitui pelas ideias próprias e ele nem está vendo. Já virou um hábito, né? Já virou um... Mas tem o início que é ele conscientemente, né? Mudando coisa. Eu não concordo com isso aqui. Ele pega e muda, entendeu? Não concordo com isso aqui. Ele pega e muda, né? O que foi falado ali. Então, quando ele substitui pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Então, o médium que a comunicação é totalmente intuitiva, como que se começa a descobrir que aquele médium está tirando da sua imaginação? Quando começa a surgir teorias mirabolantes, entendeu? Porque aí o médium está tirando da sua imaginação. Quando está seguindo os princípios básicos, você pode ter certeza que é um espírito elevado, porque está seguindo os conceitos da codificação para dar continuidade. Agora, quando começa a ter teoria totalmente estranha, que foge totalmente, aí você já percebe que ou é um espírito, né, brincalhão, né, um espírito trevoso, ou é o próprio médium tirando ali da sua imaginação as ideias dele. Né? Vamos imaginar, por exemplo, um autor de um filme de ficção científica, por exemplo. Aí ele começa... Como é que funciona? Muitas das coisas que ele pega são situações que ele já vivenciou e ele pega por intuição aquele cenário. Mas aí ele pega as próprias vivências dele e começa a misturar as teorias, as ideias que ele tem. Aí vira aquela coisa estranha, né? É um filme esquisito, cheio de coisa estranha. Então, é mais ou menos isso, entendeu? O médium pega, tira ele está numa linha assim, a comunicação, de repente vem uma coisa diferente, absurda, uma coisa... Aí você vê que tem tem, vamos dizer assim, uma adição de coisas próprias, né? Aí, nesse caso, olha lá, não passa de um reflexo do próprio espírito do médium. Aí, já quando esse fato começa a se tornar um hábito, o médium já começa a mover a mão como se fosse um espírito que está escrevendo, mas é ele mesmo ali que está imaginando as coisas ali e escrevendo. Ele já está num estágio de fascinação maior, entendeu? O espírito, o médium começa a escrever coisas, igual fala aqui, teorias fantásticas, que fogem dos princípios, e aí ele acostuma tanto a fazer isso, que aí fica algo como se tivesse alguém escrevendo a mão por ele, entendeu? Fica uma coisa ali mecânica, né? Como se tivesse um espírito escrevendo. Pode ser que um espírito zombeteiro esteja ajudando ele a fazer isso, né? Para ele tirar da imaginação dele e escrever com facilidade isso. Aí vem aqueles livros, né, totalmente fora da realidade. Aí livros que são considerados espiritualistas, que não são espíritas, né? Livros que, por exemplo, que são água com açúcar, que a gente fala, que é só, né, coisas, às vezes, fora da realidade, né? Aí você vê essas situações, né? Essa pedra de toque contra a qual vem quebrar essas imaginações ardentes,
por isso que arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas dos seus conhecimentos literários, quer dizer, vamos supor que aquele médium tenha lido muitos livros, né, e ele pega algumas ideias, entendeu? De livros que já leu para colocar. Os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substitui por uma paráfrase empolada. Então, o médium recebe às vezes, um espírito trazendo uma mensagem interessante e ele troca essa mensagem por uma ideia própria. Né? Aí, o que mais? Aqui, outra situação também que acontece. Quando o médium é orgulhoso, né? Ele tem muita ambição, e aí começa a faltar comunicações dos bons espíritos. Então o médium está usando a mediunidade de uma forma negativa, aí ele percebe que não vem a comunicação dos bons espíritos, mas aí o que ele faz? Ele escreve a obra e fala que é de um espírito. Entendeu? Ele está usando uma mediunidade para o mal, ou usando de forma negativa. Aí os bons espíritos já não comunicam mais com ele. Aí o que ele vai fazer? Mas ele precisa vender o livro. Ele precisa sair uma obra dele. Que precisa criar a obra de um espírito tal. Vamos supor, eu preciso lançar um livro do espírito tal. Aí o que ele faz? Ele vai inventar uma obra que ele mesmo está escrevendo ali, está escrevendo como é que fala? Está escrevendo as ideias dele, né? As impressões dele, e ele pega e fala, isso aqui é do espírito tal. Foi recebido por espírito tal e não foi nada, ele mesmo que escreveu ali a obra. Como que ele escreveu? E a mensagem também, assim, que recebe, assim, também pode acontecer isso? Desse tipo de médium. Será que ele tem consciência que é ele mesmo? No começo, ele sabe o que ele está fazendo. Depois ele pode chegar num grau tão grande de fascinação que ele realmente acha que é o espírito que está dando a mensagem, não é. Mas sempre começa porque se ele é um mau médium, ele fala aqui, ele percebe que o espírito não está vindo, mas mesmo percebendo que o espírito não está vindo, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como se fossem desses espíritos. Porque o médium que está usando já para o mal, ele não vai ter escrúpulo mais. Ele está pensando no seu próprio interesse, está pensando nas próprias... Porque ele não está pensando mais em servir, em ajudar as pessoas, em ser uma pessoa íntegra, que está servindo o próximo. Ele está pensando no bem-estar dele, está pensando em ganhar dinheiro, está pensando em... Entendeu? Então, aí já não está mais preocupado se o espírito bom vai vir ou não vai vir. Ele quer manter a sua imagem. Aí ele fala, daí a necessidade de ser os diretores dos grupos dotados de fino trato, de rara sagacidade, porque tem que ter bastante... Porque assim, normalmente essas pessoas, elas vão se isolar e vão... Ou já tem uma inteligência mais avançada? Não, estou dizendo assim, normalmente esses médiums que utilizam já a sua mediunidade para o mal e fazem isso, por exemplo, ele já está numa fascinação tão grande que ele já se isolou, ele nem faz parte de grupo mais, de grupo espírita, ele mesmo, porque você sabe que tem como você psicografar em casa, né? Então ele mesmo se isola em casa e escreve ali. Aí quem que vai analisar o que está escrevendo? Ninguém. Vai pegar, vai mandar para a editora e vai publicar o livro. Normalmente o bom médium, ele continua
participando do grupo espírita, continua participando em conjunto, em coletividade, porque vai ter pessoas que vão fazer críticas construtivas, que vão analisar as mensagens dele, e ele não vai se importar com relação a isso, porque ele está querendo melhorar. Agora, o médium que já virou, que já está usando por mal, que tem ambições, que tem interesses pessoais, ele vai se isolar e vai evitar esse tipo de situação, né? Agora, se ele estiver num grupo e estiver acontecendo isso e ele está com dificuldade para perceber isso que ele está fazendo, né? Porque, claro que inicia com ele permitindo isso, mas pode acontecer dele ter iniciado fazendo isso, de uma permissão dele passar por isso uma vez, entendeu? E aí ele acaba se deixando levar. Então, pode acontecer dele participar de um grupo e aí fala que os diretores têm que ter um fino tato para poder discernir as comunicações autênticas das que não são e para não ferir os médiuns que estão se iludindo nesse caso. Tem que ter tato para falar com ele, para não melindrar, né, para ele perceber o que está acontecendo. Então tem que ter todo esse cuidado, realmente. Senão pode até prejudicar mais ainda ele, né? Ele sair do grupo, ficar bravo e aí se afundar ainda mais, né? Então, olha e fala, na dúvida, abstente. Né? Quer dizer, na dúvida, deixa aquilo ali. Tá lendo um negócio, lê uma coisa que você achou estranho, abstente, não preocupa em ficar querendo entender aquilo lá agora, não. Deixa aquilo ali, não aceita aquilo ali e continua estudando, porque se aquilo ali for uma realidade, outros estudos vão fazendo aquilo ali. Porque assim, o que é verdade, ele se mantém com o tempo, ele fica firme. O que é mentira, igual fala aqui, é igual estar construído numa areia movediça. Com o tempo, o próprio tempo vai se incumbir de fazer aquilo ali, né? Desabar. A mentira não se sustenta, né? Fazer passar pelo crivo da razão, da lógica. Rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Então, não passou pela razão, pelo bom senso, descarta, né? Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Então, desmoronaria ao primeiro sopro da verdade. Se for verdade, no futuro aquilo ali vai ter outras coisas que vão demonstrar que aquilo ali é verdadeiro. Certo? O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, tá vendo? Então, como que o médium se torna suspeito? Pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela falta de amor e de caridade. Então, se o médium já demonstra isso, já pode ficar atento que as comunicações dele, entendeu? Por quê? Como é que a gente vai saber se é um bom médium? Se ele for evoluído moralmente. Então, se ele tiver essas questões de orgulho, seu proceder for reprovável, seus costumes, então, já pode ter certeza que a sintonia dele não é com bons espíritos. Então, por isso que não se analisa só a mensagem, se analisa o médium também. Entender o dia a dia, entender a sua conduta. Por isso que o Chico Xavier é tão... além das pessoas terem analisado toda a sua obra e não terem descobrido nada que fosse contrário a Kardec, aos princípios, a sua conduta era perfeita. A sua conduta de humildade máxima, de evolução moral máxima, amor, caridade, tudo. Então,
tem que analisar os dois pontos, a mensagem e o médium. Porque se for falso, um vai contradizer o outro. Porque se a gente aceitar a comunicação de um médium que não esteja procedendo bem, que ele seja suspeito pelo seu proceder, por que a gente tem que repelir as comunicações? Porque, igual fala aqui, ó, porque aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Então pode ter ali coisas boas, mas uma hora a gente vai aceitar uma mentira e é como se a gente tivesse sendo mordido por uma serpente. Porque, olha só, gente, pra gente conseguir sair fora, se a gente conseguir, vamos dizer assim, conseguir se livrar de uma mentira que a gente já aceitou, fica muito difícil. Porque aquilo ali já como se diz, já entranhou ali Então fica difícil depois de a gente ter aceitado uma mentira, a gente confessar, a gente verificar que realmente a gente aceitou a mentira, que a gente tem que... Então é melhor repelir até uma verdade antes, do que aceitar essa mentira. Porque se você aceitou a mentira, você está recebendo veneno. Ilusão, entendeu? Então, essa parte da influência moral do médium é muito importante, porque então, aqui é a conclusão que você chegou. É a influência moral dele que vai fazer com que seja uma boa mensagem ou não. Se o médium está disposto a ser humilde, a trabalhar, a estudar, a ajudar o próximo, se o ideal dele for elevado e ele tiver... Não fala assim no Evangelho que o espírita ele é reconhecido pelo esforço que ele faz em domar as más tendências e pela transformação moral. Então, se você vê um médium que está convicto, com vontade de melhorar e sempre sendo melhor, essa influência moral positiva dele vai trazer comunicações mais positivas. Erasto, muito bom, né? As mensagens do Erasto, eles são sempre desse... Acho que a maioria das mensagens sobre mediunidade é do Erasto. Grande parte delas. Alguma dúvida, gente? Não. Alguma coisa que eu acho que essa parte é bem, né? E essa